E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou contar para vocês sobre como eu cheguei até a logoterapia. Bom, eu me formei em psicologia em 2005. Eu estudei psicologia entre os anos de 2001 e 2005 na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Hashtag isso é Mackenzie. Para quem conhece, para quem não conhece, é uma universidade aqui em São Paulo. E lá eu tive a oportunidade de fazer uma graduação em psicologia. Só que, na verdade, esse foi o meu segundo curso superior, porque a minha primeira procura foi por teologia. Não somente porque é uma área que eu gosto, mas porque eu estava ali atendendo a uma vocação, a um chamado. Então eu fui criado em uma igreja cristã e desde muito cedo comecei a sentir uma vocação religiosa. E essa vocação foi se tornando um pouco mais forte, ela desapareceu um pouquinho por um tempo, mas quando eu estava ali na fase do vestibular, ela retornou com muita força. E eu decidi então que eu iria para um seminário teológico, fazer um curso de teologia, porque eu queria servir como um pastor, como um missionário. Bom, isso aconteceu, né? Eu entrei lá no seminário teológico em 1995, no século passado ainda, como vocês podem ver. Fiz o meu curso de teologia, comecei a trabalhar como professor de ensino religioso. Sabe aquela matéria que às vezes o aluno torce o nariz? Para mim era um grande desafio, porque eu pensava assim: eu vou fazer questão de que os meus alunos gostem da aula de ensino religioso, mesmo que eles não sejam pessoas religiosas. E foi um desafio muito grande. E eu comecei então a ter a oportunidade de trabalhar com adolescentes, principalmente crianças e adolescentes. Nesse momento eu tive a oportunidade de fazer uma segunda graduação. Originalmente eu queria partir para a pós-graduação, mas naquela época o seminário teológico não contava como curso superior. Apesar de ser exatamente igual a um curso superior, ele ainda não tinha essa validação. Então eu não podia ir para uma pós-graduação. Então eu fui buscar uma nova graduação. Procurei alguns cursos de teologia que não eram seminários, mas que já tinham a característica de curso superior, e descobri que eu ia ter que fazer mais 3 anos só para validar um curso. Bom, como seria algo assim muito trabalhoso para ter o mesmo resultado que eu já tinha, eu decidi que iria para outra graduação. E foi então que, principalmente por conta desse contato que na época eu estava tendo com crianças e adolescentes, vendo o desenvolvimento deles, vendo as necessidades deles, precisando também me aproximar e compreendê-los melhor, eu pensei que psicologia poderia ser um curso interessante, que ia me ajudar bastante nesse processo e que também na minha carreira depois, vocacional, como um missionário, como um pastor, também seria muito útil. Por isso eu escolhi a psicologia. E cursei psicologia entre os anos de 2001 e 2005, como eu falei para vocês, ao mesmo tempo trabalhando como professor de ensino religioso, aquela vida de trabalhar e estudar que muitos de vocês conhecem, aquela correria, mas finalmente o curso chegou ao seu final, me formei como psicólogo, peguei ali o meu diploma de psicologia, guardei na gaveta, peguei o conhecimento que eu tinha adquirido, passei a utilizar em todos os trabalhos que eu tive como pastor, não somente como professor de ensino religioso, depois como capelão de escolas, depois como pastor de jovens, depois como pastor de igrejas, enfim, diversos projetos que tomaram ali alguns anos, alguns bons anos da minha vida, e de maneira muito prazerosa eu tive esse privilégio. Só que a psicologia, que estava ali a princípio dentro da minha prática pastoral, no aconselhamento das pessoas, na compreensão dos outros, ela começou, vamos dizer assim, a pedir passagem. Ela começou a falar mais alto e eu comecei a sentir a necessidade de estudar mais psicologia. Foi aí que eu cheguei à ideia de fazer um mestrado. Aquele projeto antigo, né, que eu tinha deixado em segundo plano, porque primeiro eu teria que me formar em psicologia, chegou a hora então de correr atrás dele de novo. Isso foi no ano de 2010, 2009, 2010 mais ou menos. Em 2010 eu entrei na USP como um aluno especial. Um aluno especial é um tipo de aluno que ele ainda não está matriculado, mas ele já está fazendo as aulas, ele já está ali participando. E então comecei a estudar temas ali já voltados para pós-graduação. Em uma das disciplinas que eu fiz, a disciplina de
Resiliência Humana, com o Dr. Esdras Vasconcelos, eu ouvi falar pela primeira vez da logoterapia. Isso me chamou muita atenção, porque ele falou, né, da logoterapia como uma das teorias que nos ajuda a entender a questão da resiliência, a questão da superação do sofrimento, e sugeriu a leitura do livro, o livro Em Busca de Sentido. Peguei o livro Em Busca de Sentido, vou até mostrar ele para vocês agora. Tá aqui o meu exemplar, o mesmo ainda, né? Esse daqui é daqueles que a gente guarda as 7 chaves. Tá anotado, tá aqui com as primeiras impressões que eu tive da leitura, né? E a leitura desse livro aqui, principalmente junto com as aulas que eu tive, foi o que me apresentou a logoterapia. E as sensações que eu tive foram as seguintes: como é que eu nunca ouvi falar disso? Quem é esse tal de Viktor Frankl? Que mais que ele falou? E aí fui atrás de outros livros, de outras literaturas, e encontrei alguns que me ajudaram bastante, como por exemplo A Vontade de Sentido, que foi o segundo livro de logoterapia que eu peguei para ler mesmo e estudar, e depois esse daqui, Um Sentido para a Vida, Psicoterapia e Humanismo. Então comecei com esses 3 livros e depois, posteriormente, descobri que são livros introdutórios mesmo da logoterapia. Você pode encontrar aqui na descrição do vídeo o link para você que também tem interesse em adquirir esses livros e poderem fazer a leitura dos mesmos. Mas continuando, como eu estava dizendo, eu estava ali naquele ano tentando entrar no mestrado, chegou o final do ano de 2010, fiz lá todo o processo seletivo e fui aprovado. Então agora eu iria começar um mestrado em psicologia, que era o grande sonho que eu tinha já há alguns anos. Bom, como muitos de vocês já sabem, se você não sabe eu vou dizer isso para você agora, um dos grandes dilemas de um aluno de mestrado é descobrir qual vai ser a base teórica que ele vai usar para fazer a sua pesquisa. Tudo bem, mestrado é pesquisa científica, mas você precisa ter ao mesmo tempo um referencial teórico. Você não vai sair ali falando coisas que surgiram da sua cabeça. Afinal de contas, você está aprendendo ainda a arte de fazer uma pesquisa científica. Então você precisa de referenciais teóricos, tanto no mestrado como no doutorado. E eu não tinha um referencial teórico ainda. Vamos lembrar que eu ainda trabalhava na época como pastor, eu ainda não tinha uma prática clínica em psicologia. Então eu não tinha essa preocupação de maneira tão intensa. Mas quando eu elaborei o meu projeto, depois que eu li esses livros inicialmente, eu tive ali a convicção que eu poderia usar a logoterapia como uma forma de ter um referencial teórico que me ajudasse a entender os dados da pesquisa que eu estava fazendo. Conversei com o Dr. Esdras, que foi justamente quem me apresentou a logoterapia, e ele aceitou ser o orientador da minha pesquisa. Essa parceria continua até hoje. Fomos para o mestrado, doutorado e já estamos aí planejando o pós-doutorado. Através aí da ajuda dele, eu fui mergulhando nesse universo da pesquisa e com os conteúdos do Viktor Frankl, eu fui encontrando a base teórica para entender e analisar os dados que a pesquisa ia me mostrando. Então foi assim que eu comecei a mergulhar na logoterapia. A minha intenção original era fazer um curso de logoterapia, só que eu não encontrava nenhum cujo horário, né, e os dias da semana fossem adequados para que eu pudesse assistir. Primeiro, porque eu já estava tomado ali com o mestrado. Segundo, porque as aulas que eu encontrava caíam todas na sexta-feira à noite e no sábado. E isso para mim era um obstáculo por uma questão religiosa. Então eu não tinha como fazer os cursos que eu ia encontrando. Bom, resolvi que eu ia ter que mergulhar muito mais na logoterapia do que só esses 3 livros. E fui comprando livros, baixando artigos, lendo, aprendendo, me aperfeiçoando em cima desses assuntos. E em 2014 consegui defender a minha dissertação de mestrado. Falei sobre a questão da busca por sentido no consumo das marcas, um tema que está ali na intersecção do marketing, da psicologia do consumidor, da psicologia da religião, porque eu fiz uma comparação com a atitude dessas pessoas com a atitude dos indivíduos religiosos em relação às suas religiões. Entre outras conclusões, eu concluí, por exemplo, que um corintiano é tão fiel ao Corinthians quanto um religioso é a sua religião. E ao mesmo tempo, tanto o Corinthians quanto a Apple, quanto outras marcas, elas
podem ser fontes de sentido para a vida das pessoas. E foi através da logoterapia que eu fui chegando a essas conclusões. O meu trabalho, inclusive, ele está disponível na internet, você pode ler a minha dissertação aqui no link que eu vou colocar abaixo na descrição do vídeo. A partir daí, eu tive uma grande mudança na minha vida. Por quê? Logo que eu estava para terminar o mestrado, eu tive a oportunidade de ser convidado pela própria igreja, eu ainda trabalhava ali como um pastor, para atuar na área educacional de novo e para lecionar psicologia na graduação do UNASP, do Centro Universitário Adventista de São Paulo. Então eu comecei agora a ensinar psicologia, muitas das coisas que eu estava estudando nos últimos anos enquanto eu fazia o mestrado, que eu tinha aprendido na graduação. E nesse momento eu tomei uma decisão e entendi também que a minha atuação como um pastor e como um missionário, ela tinha chegado ali ao seu final. E a religião agora só ia fazer parte da minha vida como algo pessoal, mas não mais como uma profissão. E que profissionalmente eu iria seguir para o campo da psicologia de maneira integral. Tomei essa decisão, comecei a lecionar e logo em seguida a fazer meus atendimentos, usando também a logoterapia. Não demorou muito para que eu começasse a ensinar logoterapia lá na faculdade e a gente começasse a ter turmas de supervisão para os psicólogos que estavam se formando, turmas de supervisão em logoterapia, onde eles podiam então aprender a prática clínica da logoterapia. Eu tinha lá um grupinho de 10 alunos e eles atendiam os casos deles e eu ia orientando o que eles tinham que fazer. Quem faz psicologia sabe como funciona essa parte do curso, e sempre usando a logoterapia. Nesse momento, antes disso, eu vou pedir que você coloque aí nos comentários uma hashtag Tamo Junto Professor, para eu saber que você está aqui participando desse projeto, desse canal e desse vídeo principalmente. Eu comecei a perceber que os meus alunos tinham a mesma dificuldade que eu tinha tido, de encontrar outros recursos fora da faculdade, fora das aulas ali que eles estavam tendo, para se aprimorar na logoterapia. E foi assim que eu criei o primeiro dos meus cursos de logoterapia, que não pertenciam ali agora a uma graduação, cursos extracurriculares. Foi um curso que durou 4 domingos, mais ou menos umas 20 horas de duração, uma introdução à logoterapia. Foi um curso que nós tivemos ali cerca de 20 alunos, alguns deles que estão comigo até hoje, trabalhando com logoterapia e atuando nessa área. E quando eu fiz esse primeiro curso, eu entendi que assim como aqueles 20 alunos, assim como é o meu caso também, muita gente queria aprender mais de logoterapia e que a gente precisava ter mais opções de ensino da logoterapia. Resolvi então criar o Instituto de Psicologia e Logoterapia. No ano seguinte, eu reestruturei aquele curso, que era um curso de 20 horas aproximadamente, para um curso que tem mais de 100 horas. Curso com reuniões semanais, um grupo pequeno de alunos, onde eu ia ensinando todos os fundamentos, toda a base da logoterapia. Foi mais ou menos nessa época que eu comecei a divulgar pelo Instagram o trabalho que eu estava fazendo. E para minha surpresa, muitas pessoas começaram a demonstrar interesse, não somente na logoterapia em si, mas no curso. E foi aí que eu entendi que o Instituto de Psicologia e Logoterapia teria que se expandir, não somente para o modelo presencial, como era a maneira que ele começou, mas principalmente para a educação à distância. Porque a maior parte das pessoas que me procuravam, ou elas eram de outros lugares e não poderiam assistir um curso presencial, ou mesmo os que eram, que fariam esse curso, que poderiam fazer presencialmente, tinham um empecilho do horário, do local, do deslocamento. Foi a partir daí que eu comecei a entender que a melhor forma para ensinar seria através do ensino à distância. Não porque eu acho que o ensino presencial não seja bom, pelo contrário, ele é excelente, mas por essas facilidades, porque no EAD eu conseguiria oferecer isso para as pessoas. E é isso que tem acontecido desde o ano passado. A gente terminou o processo de oficialização do Instituto de Psicologia e Logoterapia como um centro mesmo de estudos em psicologia, em logoterapia, como um centro de ensino e prática dessas áreas, e os esforços têm sido direcionados aqui para esse universo, para esse ambiente virtual, e é isso que você está
compartilhando aqui comigo agora, nesse momento. Desde então, a gente já teve mais de 5.000 alunos que fizeram algum dos nossos cursos. A gente tem alguns cursos, não tem um só. Temos vários cursos, alguns mais longos, como é o curso de formação fundamental em logoterapia, outros que são mini cursos que a pessoa faz ali rapidamente, em 2 horas, 3 horas, ela adquire aquele conteúdo. Então, somando tudo isso, mais de 5.000 pessoas já fizeram algum dos nossos cursos, ou às vezes até mais do que um. E eu tenho a convicção de que aquele propósito inicial de trazer uma educação de qualidade em psicologia e em logoterapia está sendo alcançado. E o canal aqui do YouTube é um canal paralelo, vamos dizer assim, é um complemento a esses cursos que a gente tem, porque talvez você não tenha interesse em fazer um curso agora, talvez você não tenha tempo para fazer um curso agora, mas você pode entrar aqui semanalmente, assistir às aulas ao vivo, assistir os conteúdos que eu tenho postado todas as semanas e aos poucos ir aprendendo mais dessa teoria tão fantástica que é a logoterapia e também da psicologia de maneira mais ampla. E tem mais, se você gostou desse conteúdo, se você gostou dessa proposta, clica aqui no link que você vai encontrar aqui embaixo na bio e você vai poder participar de um grupo exclusivo no Telegram, que é o grupo onde eu compartilho todas as novidades, eu falo dos vídeos que vão sair, eu falo dos cursos, eu compartilho ali alguns áudios também sobre coisas que eu acho interessante no dia a dia, mando algumas referências, enfim. Se você tem interesse, se inscreve ali no nosso link e você vai fazer parte desse grupo também. Enfim, essa é a história. Foi assim que tudo isso surgiu. E eu fico feliz que você está aqui assistindo, fazendo parte dela também. Espero você no próximo vídeo. Peguei o livro Em Busca de Sentido, vou até mostrar ele para vocês agora. Se tiver aqui. Não tá aí. É pra cá. Meu Deus do céu.